Irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sem perca de tempo, estaremos fazendo a menção, a leitura de 1 Coríntios, capítulo de número 2. Antes de nós iniciarmos a leitura, permita-me dizer para vocês o que eu venho sempre citando. Todas as vezes que nós lemos as cartas, as epístolas, nós temos que tomar um cuidado redobrado. No quê? Naquilo que eu sempre digo, o capítulo que nós estaremos lendo torna-se frequentemente uma continuação do assunto anterior, muito mais do que nos demais livros. Principalmente nos demais livros também acontece isso, porém, principalmente nas cartas e nas epístolas, vocês precisam lembrar sempre que provavelmente o capítulo que você vai ler é uma continuação da ideia do capítulo anterior. Essa divisão de capítulos e versículos nos ajuda? Sim, desde que nós tenhamos isso em mente, pois se não tivermos isso em mente, pode ser que essa divisão de capítulos e versículos acabe nos atrapalhando. Então, ao lermos, por exemplo, aqui este capítulo de número 2, é impossível nós não dizermos que nós estamos em uma continuação da mesma linha de pensamento, mesmo entendimento dentro da carta do capítulo anterior. Então, para lembrar aqui a cada um de nós, no capítulo anterior, capítulo 1 da carta de Paulo escrito aos Coríntios, nós tivemos ali Paulo citando sobre alguns problemas que havia dentro da igreja. Nós temos ali o problema da facção, nós temos ali o problema que estava acontecendo do fato deles dividirem praticamente toda a noção do evangelho, do cristianismo que eles viviam, onde uns diziam sou de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros falavam que eram de Cristo. Então estava havendo uma contenda, uma divisão dentro da igreja. E Paulo ele vai continuar escrevendo esta carta, vai continuar escrevendo sobre estes assuntos. E uma segunda coisa que eu preciso dizer, além de sempre prestar atenção se é uma continuidade do capítulo anterior ou não, é que estudar as cartas e as epístolas é muito importante para todos nós. Você, como cristão, seja você um obreiro ou não, talvez um novo convertido, tenha isso em mente. Estudar as cartas e as epístolas é muito importante pelo fato de nelas conterem justamente os mesmos problemas e dificuldades que nós encontramos na igreja de hoje. Como, por exemplo, no capítulo anterior, você vai ouvir muitas pessoas, onde quer que você congregue, que vai preferir um ao invés de outro, que vai gostar mais do jeito de um do que do jeito de outro. E o que as cartas e as epístolas, onde não mostram apenas o problema, mas trazem a solução para o problema. Então, Paulo teve que lidar com isso nesta igreja de Corinto, e nós conseguimos enxergar, por intermédio dos escritos, uma fórmula, um formato, um jeito, como resolver isso. Exemplo básico, todos nós congregamos em alguma igreja. Se você não congregue, ore a Deus para Deus te direcionar a uma igreja para você congregar. Somos ovelhas e todas as ovelhas precisam de um pastor. Você precisa congregar em um local, ser direcionado por uma igreja, ter ali o convívio com seus irmãos em Cristo. Então todos nós congregamos em algum local. E nestes lugares há problemas, dificuldades. Como se resolvem esses problemas? À luz das Escrituras. É impossível você querer ver uma mudança onde você congrega, ou até mesmo dentro da perspectiva de quem você é, onde você congrega, se você não abrir os seus olhos para as Escrituras Sagradas. Então é da Bíblia que vem a solução ou a visão para o que está acontecendo ao nosso redor. E essa carta aos Coríntios, irmãos, tem muita revelação da parte de Deus para que nós possamos sermos melhores para o reino e ver também o reino de Deus implantado em nossas vidas e na vida de todos, na verdade, que estão ao nosso redor, se desenvolvendo de uma maneira mais plena, mais parecida com Cristo, mais parecida com o genuíno e verdadeiro Evangelho. Então, todos os capítulos desta carta escrita aos Coríntios vai nos ensinar, eu quero resumir de uma forma simplista, vai nos ensinar a nos portarmos como verdadeiros cristãos, com uma vida justa diante de Deus e diante dos homens. Vamos iniciar? Capítulo de número 2, diz assim o versículo 1. E eu, irmãos, Paulo está falando sobre ele, está dando um testemunho pessoal, está falando sobre o que ele foi
como ele foi ter com os coríntios. E eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que quando ele foi aos Coríntios, ele não foi apoiado na sua própria sabedoria. Ele diz, quando eu fui ter convosco, eu não fui com excelência de discurso ou de sabedoria. E por que Paulo está dizendo isso? Como eu falei no capítulo anterior, a igreja de Corinto estava em um local complicado, Corinto. E ali havia uma disputa muito grande entre sábios, doutores, entendidos, os filósofos da época. Eles apoiavam-se de fato ali, toda a sua estrutura filosófica, em Platão, Sócrates. Então eles tinham ali toda aquela gama de filósofos onde eles tinham a sua base para o ensino e também, além disso, ali eles discutiam entre si as novidades filosóficas da época. E Paulo chega para pregar. Paulo poderia muito bem ter se apresentado para a igreja de Corinto como um grande pensador, porque ele era um grande pensador. Ele poderia ter se apresentado como um grande orador, porque ele tinha capacidade técnica para isso. Ele poderia ter tentado disputar com os filósofos da época o falar melhor. Por que não? Um representante cristão chegando em um local que era o berço da sabedoria do mundo antigo e demonstrando-se ter uma sabedoria da qual eles não possuíam, tudo isso ia chamar muita atenção para Paulo. Só que o desejo de Paulo não era chamar atenção para ele. O desejo de Paulo era chamar atenção para a mensagem. E eu já abro um parêntese aqui no nosso estudo, tão somente para nos dizer, mais importante do que o mensageiro é a mensagem. Vou repetir. O que Paulo está expressando aos Coríntios é que mais importante do que a performance do mensageiro é a mensagem que o mensageiro carrega. Conteúdo vale muito mais do que performance. Não é a forma que você fala, é o que você carrega. Abre aspas. Eu não estou dizendo que você não deva aprimorar a sua fala. Eu não estou dizendo que você não deva enriquecer o seu vocábulo. Não, não é isso. Eu não estou fazendo nenhum tipo de rejeição ao conhecimento, ao estudo ou à sabedoria. E Paulo também não está fazendo isso. O que Paulo está declarando aos Coríntios é que o nosso propósito dentro do Evangelho não é elevar o homem que fala, ou o orador, como você preferir. O nosso propósito dentro do Evangelho é elevar a mensagem que o orador proclama. É uma frase que está em João 3,30, uma frase dita pelo profeta João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. E Paulo está trazendo isso muito bem dentro deste capítulo que chegou até nós como capítulo de número 2. Observamos então as Sagradas Escrituras, versículo 2 diz assim: porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Cristo Jesus e este crucificado. Ora, Paulo decidiu não saber, quando esteve com eles, coisa alguma, a não ser Cristo e este crucificado. O que Paulo está dizendo? Eu decidi deixar de lado o que eu sabia. Eu decidi deixar de lado toda a minha habilidade, o meu vernacular linguístico. Eu decidi deixar de lado toda a pomposidade da minha oratória, toda a pomposidade do meu discurso, porque o que eu precisava transmitir para vocês não era sobre mim. O que eu precisava transmitir para vocês era sobre Cristo e este crucificado. Versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande temor. Olha que coisa linda. Todos aqueles que eu discursar lá na cidade de Corinto, você acha que eles chegavam como? Humildemente para discursar no meio dos filósofos? Não. Havia uma briga entre eles. Quem falava melhor? Quem tinha a melhor novidade? Quem tinha o melhor saber? Quem tinha a maior sabedoria? Então imagine esses camaradas discursando na praça pública. Discursando nos locais próprios para esses tipos de discurso. Aí Paulo está dizendo assim, diferente deles, diferente do que vocês estão acostumados a verem, eu não vim fazer um espetáculo, irmãos. Um pregador genuíno, um profeta de Deus, um propagador da palavra de Deus, ele não está ali para entreter o público diante do que ele é ou da forma que ele fala. Não é como eu falo, é o que eu falo. A mensagem do Evangelho não pode ser perdida pelo discurso de um pregador que aparece mais do que a mensagem.
Paulo está nos demonstrando isso. Eu fui com temor, eu fui com fraqueza, eu fui com tremor. Por quê? Porque o que ele carregava era precioso demais. Paulo não queria impressionar a mente humana. Paulo queria salvar a alma humana. Esse é o propósito do Evangelho. Paulo não queria impressionar a mente dos coríntios. Paulo queria penetrar na divisão da alma e do espírito por intermédio da palavra que Cristo lhe confiara. Pregadores. O nosso propósito não é impressionar. O nosso propósito é pronunciar um Cristo vivo e ressurreto pelo poder do Espírito de Deus. É isto que Paulo está ministrando aos corações. Glória a Deus. Continuando, próximo versículo, no versículo 4. E o meu discurso, a minha pregação, não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. O que Paulo está dizendo, ele era totalmente, além de submisso ao Espírito de Deus, ele era dependente do Espírito de Deus. Paulo está dizendo, não preguei por conta da sabedoria que eu tinha, preguei pelo que o Espírito me concedia diante do que eu tinha. Porque uma coisa é você saber fazer, outra coisa é você ser carregado pelo Espírito de Deus naquilo que você sabe fazer. Eu abro outro parêntese aqui tão somente para dizer para vocês, há uma grande necessidade nos nossos dias de nós sermos carregados pelo Espírito naquilo que nós fazemos. Se você louva, louve cheio do Espírito Santo. Se você prega, pregue cheio do Espírito Santo. Se você vai dirigir um culto, dirija cheio do Espírito Santo. Se você vai dar uma aula, dê a aula cheio do Espírito Santo. Vai falar de Cristo, fale de Cristo cheio do Espírito Santo. Confie mais em Deus do que em você mesmo. Confie mais no poder do Espírito de Deus do que nas suas próprias técnicas. Confie mais na unção do Espírito do que no seu próprio talento histórico, curricular, seja lá o que for. Seja dependente do Espírito de Deus. É o que Paulo está ensinando e dizendo, foi assim que eu fui ter com vocês. Próximo versículo, versículo de número 5. Para que a vossa fé não seja apoiada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha que interessante. Paulo está dizendo, se eu fosse ter com vocês com sabedoria, com toda eloquência, utilizando-me de palavras persuasivas, vocês iriam se apoiar não no poder de Deus, não em Cristo, mas em mim. Vocês seriam dependentes de mim. E aí a gente volta para o capítulo de número 1 e a gente entende o porquê que Paulo está dizendo tudo isso. Por quê? Porque havia pessoas que diziam, eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Pedro, outros eu sou de Cristo. E Paulo está ensinando que não se divide. Porque nossa fé não está apoiada nos homens, a nossa fé está apoiada no Cristo vivo e ressurreto. E Paulo está trabalhando o coração dos coríntios para que eles compreendam o que ele está falando, compreendam o que ele está dizendo, que não há a necessidade e possibilidade de que haja esse tipo de divisão. Por quê? Porque não estamos apoiados em homens. Os homens são apenas o porta-voz, são porta-vozes do verbo, da palavra viva e real que é Cristo Jesus. Nós somos apenas o canal, mas Cristo é a água pura, limpa e cristalina. Não é sobre nós, é sobre Ele. E Paulo está deixando isso bem claro. No versículo 6 ele diz, todavia, falamos sabedoria entre os que são perfeitos, porém, não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que são reduzidos a nada. Mas nós falamos a sabedoria de Deus em um mistério, mesma sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória. Que sabedoria e mistério é essa que nós falamos? Entre aqueles que estão sendo aperfeiçoados. Essa sabedoria que está proclamada desde a fundação do mundo. O Cordeiro de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Paulo está fazendo um contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. E está dizendo, nós não tratamos sobre a sabedoria humana, nós tratamos sobre algo que está acima da sabedoria humana, o mistério de Deus revelado desde o princípio, que é a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o que já não é mais um mistério, onde o próprio Deus encarnou-se, veio de forma humana, revelou-se à humanidade, sacrifício perfeito. É essa mensagem que Paulo tem um grande valor. É esta mensagem que para Paulo tem uma grande estima. É esta mensagem que para Paulo é tudo o que ele precisava para pregar.
Paulo não precisava de nenhuma filosofia humana. Paulo não precisava de técnicas coach da época. O que Paulo precisava? Cristo e Cristo, sabedoria de Deus que trazia vida ao mundo, vida para a alma, salvação eterna. E Paulo está colocando a sabedoria em Cristo acima de tudo e de todos aqueles que proclamavam a sabedoria terrena. Olha o privilégio. Olha como Paulo enaltecia essa sabedoria de Deus, conhecimento de Deus, o favor de Deus em prol da humanidade por intermédio da pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Continuando, próximo versículo, versículo de número 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. É príncipe, mas para conhecer tem que descer. Porque não adianta ter coroa e não ter este conhecimento de Cristo. Nenhum príncipe deste mundo conheceu, pois se tivesse conhecido, não teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Não é sobre a posição, é sobre o coração. Vou repetir. Não é sobre a posição, é sobre o coração, porque não adianta ser príncipe e não ter o rei da vida dentro do coração. Não adianta ter coroa e não ter o rei da vida dentro do coração. Aí Paulo está dizendo da seguinte forma aos Coríntios: o que os príncipes deste mundo não conheceu, os grandes deste mundo, porque se tivesse conhecido não tinha crucificado ele. Paulo vai dizer: Deus revelou pelo Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Como é que nós chegamos a este conhecimento? Pelo Espírito. Como é que nós enxergamos? Pelo Espírito. Como é que nós contemplamos? Pelo Espírito. Como é que nós o recebemos? Pelo Espírito. É o Espírito de Deus que nos convence. É o Espírito de Deus que nos guia. É o Espírito de Deus que nos direciona. É o Espírito de Deus que nos leva para Deus. O papel do Espírito Santo não é fazer você rodar. O papel do Espírito Santo não é fazer você girar. O papel do Espírito Santo não é fazer você correr, fazer um aviãozinho, dar uma pirueta, dar um salto. Não. O papel do Espírito de Deus é te introduzir dentro do próprio Deus, te levar. Oh meu Deus, o papel do Espírito de Deus é te trazer para perto de Deus, é te direcionar em direção a Deus, é abrir teus olhos em direção a Deus, a cruz de Cristo, a obra de remissão, redenção, ao arrependimento. Este é o papel do Espírito Santo, nos conectar com Deus divino. Por quê? Ele vai dizer neste versículo 10, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas de Deus. Sabe quando você não busca o que é de Deus? É quando está faltando o Espírito em si. Sabe quando você tem aquele desejo imenso de buscar a Deus? É o Espírito Santo de Deus te convidando a buscar. Sabe quando você tem aquele desejo de estar mais perto de Deus? É o próprio Espírito de Deus te chamando e dizendo: vem, filho amado, vem para perto, vem viver perto, vem viver no reino, vem para próximo do próprio Deus. Esta é a vontade de Deus para nossas vidas, sermos conduzidos pelo Espírito. A nossa carne nos leva para longe, mas é o Espírito que nos conduz para perto. Versículo de número 11, porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Ou seja, eu conheço o que está em mim. Por quê? Porque o Espírito está em mim, eu conheço o que está em mim. Assim também, nenhum conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Quer conhecer os mistérios de Deus? Ande com o Espírito. Quer saber mais das coisas de Deus? Escuta isso em nome de Jesus. Quer saber mais das coisas de Deus? Da direção de Deus para a sua vida, da direção de Deus para a sua casa, da direção de Deus para a sua família, da direção de Deus para o seu ministério, da direção de Deus para o teu trabalho, da direção de Deus para o teu futuro, da direção de Deus para todos que estão em seu redor, sobre os que estão em seu redor e sobre ti. Ande cheio do Espírito. Por quê? Porque conhece Deus, o próprio Espírito de Deus. É por isso que quando você está com o Espírito, andando no Espírito, pelo Espírito, você vive uma vida mais espiritual, mais cheio de Deus. E o que é que está faltando nos nossos dias? Pessoas carregadas do Espírito Santo, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que transbordem vida por intermédio do Espírito Santo. E essa vida só pode vir quando você estiver nele, com Ele, andando com Ele, vivendo com Ele. Em nome de Jesus, entenda isso, coloque em prática isso, porque Deus quer te mostrar coisas que é só pelo Espírito, quer te revelar coisas que é só pelo Espírito, quer te levar para viver coisas que é só pelo Espírito. Próximo versículo, versículo de número
12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Não, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos... para que recebemos o Espírito de Deus? Já disse aqui, não é para cair, não é para bater a cara no chão, bater a cabeça no chão, não é para ficar uma frenesi todas as vezes, não. Bíblia, o que a Bíblia está dizendo, ora, temos recebido não o Espírito deste mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que são dadas gratuitamente por Deus. O Espírito de Deus quer te levar a conhecer coisas que o Deus não pede para você pagar para ter. Não, ele está dizendo que é dado gratuitamente, versículo 12, para conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente. Você está entendendo que tem coisa a mais que Deus quer te mostrar, de fazer você conhecer, fazer você conceber. Meu Deus, isso é lindo demais. 13, as coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Paulo está dizendo que até o que ele ensina é ensinado pelo próprio Espírito Santo. Você já conheceu alguém que não estudou, que não teve um estudo, que não entrou dentro de uma escola, que não entrou dentro de uma faculdade, mas que quando abre a boca para falar das coisas de Deus, essa pessoa é profunda, essa pessoa conhece Deus, essa pessoa fala sobre mistérios de Deus, essa pessoa fala sobre as coisas de Deus. Por quê? Porque tem coisa que não se aprende em escola, tem coisas que não se aprende em faculdade, tem coisas que não se aprende em curso, tem coisas que só o Espírito de Deus pode te ensinar. Meu Deus, isso é lindo. Deixa eu dizer para você aqui, dentro desta aula, na segunda aula dentro de 1 Coríntios, existe coisas que nenhum teólogo vai te ensinar, existe coisas que nenhum mestre vai te ensinar, existem coisas que nenhum pastor vai te ensinar. Você está entendendo isso daqui? Existem coisas que o irmão de cabelinho branco não vai poder te ensinar. Só o Espírito de Deus que penetra, é o próprio Deus, só o Espírito de Deus que é o próprio Deus dentro de você terá a capacidade de te ensinar. Em nome de Jesus, entenda a profundidade disso. Deus, por intermédio dessa aula, está te mostrando um caminho, uma direção para viver algo novo. Continuando, versículo 15. Mas o que é espiritual julga todas as coisas. 14. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. Quem é natural não recebe aquilo que é espiritual. Somente quem é espiritual pode receber aquilo que vem do Espírito. Porque para eles são loucuras. Nem pode conhecê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Tem coisas que você só discerne de forma espiritual. Aí no 15 ele diz: mas o que é espiritual julga todas as coisas, e por ele nenhum homem é julgado. Ora, o que é espiritual julga todas as coisas, e por ele nenhum homem é julgado. O que é espiritual? Por que julga todas as coisas? Porque ele não julga por si mesmo, ele julga diante da justiça perfeita que é Cristo. E como ele julga diante da justiça perfeita que é Cristo? Por intermédio do Espírito. É o Espírito de Deus que faz ele ter uma plena visão, uma plena revelação de tudo, ou de todos que estão ao seu redor, por intermédio desse discernimento que o próprio Espírito dá. Mas isso acontece na vida daquele que é espiritual. Aí entra a grande questão: você é uma pessoa espiritual? Meus amigos, grupo, alunos do reino, grupo 1, grupo 2, essa pergunta precisa ser feita. Nós somos espirituais, nós estamos vivendo uma vida espiritual ao ponto de podermos julgar e não sermos julgados por intermédio disso. Por quê? Porque só pode julgar dentro de uma vida cristã quem vive a vida cristã no Espírito. Então, como o mundo não tem este Espírito, como é que ele nos julgaria? Mas nós, como igreja, possuintes deste Espírito, podemos sim, de uma forma de luz plena, por intermédio das Escrituras Sagradas da Palavra de Deus, julgar todas as coisas. Ou seja, esse julgar é discernir. É como se nós estivéssemos separando luz e trevas. E essas luzes e essas trevas são discernidas não pela nossa capacidade intelectual, pela nossa faculdade intelectual. Não, pelo Espírito. Continuando, próximo versículo, versículo 16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Coisa linda. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém. Mas nós temos a mente de Cristo. Como? Por intermédio do Espírito. Sejam cheios do Espírito Santo. Meus amados, terminamos mais um capítulo. Que coisa maravilhosa. Nós vamos, com certeza, mergulhar dentro dessa carta e aprender muito com a palavra de Deus.
Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Se inscreva no canal, compartilha este vídeo com seus amigos, com a sua igreja, com familiares, com pessoas que estejam ao seu redor. Nos ajude a levar mais longe o nosso grupo de estudo Alunos do Reino. Para vocês que já fazem parte do grupo de estudo Alunos do Reino no WhatsApp, sejam sempre dedicados, sempre muito dedicados em toda boa obra. Até o próximo capítulo. Que Deus vos abençoe.